Fala galera, bom dia aí galera, eu vou estar falando sobre disciplina de uma maneira prática, de uma maneira também bem detalhada, para que vocês entendam. Disciplina, galera, é muito importante nas nossas operações. Não adianta você adquirir uma estratégia, mas não fazer uso dessa ferramenta. A disciplina, ela é muito importante. Muito bem. O que é disciplina? Obediência às regras é disciplina, aos superiores e a regulamentos. Isso é disciplina. Conforme nós trabalhamos com estratégias, então se trata aí no caso de obediência às regras. A minha estratégia, eu não sei qual a estratégia que você usa, mas eu vou dar um exemplo da minha. Se eu tenho o objetivo, isso é um exemplo, se eu tenho o objetivo desta média branca, eu usar ela como gatilho de venda, no caso, os preços, eles estão em tendência de baixa, os preços estão descendo. Porém, o preço uma hora ele vai voltar aqui na média para fazer a correção. Eu sabendo disso, eu monto uma estratégia em cima disso. E qual será a estratégia? Toda vez que o preço chegar aqui, eu vou fazer uma venda. Então aqui fica sendo o meu gatilho. O que acontece? O preço ainda está longe da média branca. Então, eu tenho que aguardar que o preço chegue até lá para que eu entre na operação. Se eu fazer isso, eu estou respeitando a estratégia, eu estou respeitando o análise e eu estou respeitando a disciplina. Se eu comprar em qualquer região aqui antes que o preço chegue lá, eu estou sendo disciplinado. Por quê? Porque às vezes nesse meio aqui eu posso identificar algum comportamento relacionado a outra estratégia que eu conheço e querer entrar na operação aqui, sendo que quando eu comecei a operar, eu tinha estipulado que eu entraria aqui, porém eu já não estou mais fazendo, eu já estou querendo operar outra estratégia e saindo do meu primeiro plano de trade que eu já tinha planejado. Então, em tudo isso, eu estou sendo indisciplinado naquilo que eu planejei fazer. Eu estou dando um exemplo do cenário de venda. O mesmo vai ocorrer se o cenário fosse de compra. Os preços estão subindo, porém a média está abaixo. Então, o meu objetivo da minha estratégia é que toda vez que o preço desça até a média branca, eu execute aí uma compra. Porém, se eu operar antes disso, eu corro o risco de perder, e eu perdi porque eu fui indisciplinado. Eu posso entender que o preço, ao chegar nesta região, ele pode respeitar e voltar a subir. Porém, o que eu deveria fazer? Aguardar que o preço viesse até aqui
para que eu faça a compra. Outro assunto, galera. Uma estratégia, ela deve ter um cenário presente para que eu venha fazer as operações. Isto também é disciplina. Aqui, ó. Quando ela chegou aqui, ó, aqui que seria o meu ponto de compra. Não antes ou depois disso, mas aqui nesta região de compra. Então vamos lá. Um cenário, por exemplo, eu tenho os preços subindo e eu tenho os preços descendo na média. Esse é o meu cenário que eu devo identificar para que eu venha entender que a minha estratégia ela está presente, ou seja, que é um momento que eu posso operar, fazer operação. Se eu entrar aí na corretora, olhar o gráfico e não identificar o meu cenário, eu não devo operar, porque eu não tenho a minha estratégia presente. Se eu não tenho a minha estratégia presente, eu identifico isso e mesmo assim eu quero operar, eu também estou saindo da disciplina, porque a disciplina me manda que eu venha somente operar quando a minha estratégia, o cenário da minha estratégia esteja presente. E esse é um cenário. A gente no mercado vai ganhar e a gente vai perder. É muito importante que as nossas percas ocorram sempre dentro da nossa disciplina. Você sabe que você perdeu, mas você perdeu dentro da sua disciplina. Você agiu de forma correta. Então, as médias, elas ficam sendo os pontos, os gatilhos de entrada para que a gente venha fazer as operações. Entendeu? Aqui na baixa, talvez dependendo do tempo, eu teria perdido ou teria ganhado, dependendo aí do tempo da operação. Galera, vícios no trade. Vamos aí estar falando sobre vícios no trade. A falta de disciplina não ocorre somente na estratégia, ocorre também no gerenciamento. No gerenciamento também isso acontece, galera. Devemos dar um clique para fazer uma compra ou uma venda. Às vezes temos o hábito de dar mais de um clique. Galera, eu tenho o meu gerenciamento, você tem o seu gerenciamento. Eu vou dar um exemplo em cima do meu gerenciamento. Eu tenho aqui um gerenciamento Martingale que ele funciona da seguinte maneira. Eu me planejei que a primeira entrada venha a ser 5, se eu perder 10, se eu perder 20, e eu encerro na terceira entrada. Então esse é meu gerenciamento
e é o que eu planejei, o que eu estipulei para fazer. Se eu não fizer isso que eu estipulei no meu gerenciamento, eu também estou sendo indisciplinado no meu gerenciamento. Vamos supor que aí eu optei, a minha primeira entrada aí é R$5 para ganhar aí 4,55. E na minha primeira entrada, eu de vez de dar um clique, porque eu entendo que a operação, eu analisar a operação, eu entendo que a operação ela vai ser assertiva, eu falo assim, poxa, eu vou entrar aí na operação porque eu vou ganhar ela, eu tenho essa convicção que eu vou ganhar. Aí eu de vez de entrar com uma entrada de 5, eu dou 2, 3, 4 cliques. E aí a operação dá errado. O que acontece? Eu fui indisciplinado no meu gerenciamento porque achei que iria ganhar, não ganhei. De vez de perder 5, dei 3, 4 entradas, perdi 20, 15, 25. Por quê? Por causa da indisciplina no meu gerenciamento. Outra questão também que devemos tratar, galera, a autossabotagem. Galera, o que vem a ser autossabotagem? Autossabotagem é quando você fez as suas operações, você ganhou, você teve lucro e você sai da corretora, desliga o computador, todo feliz da vida que fez a operação e teve lucro. Você já fez o seu ganho do dia durante a parte da manhã, porém a sua mente começa a te fazer pensar, poxa, você entrou hoje, a operação foi muito boa, você ganhou, opera mais um pouquinho na parte da tarde, opera mais um pouquinho na parte da noite. Você começa a pensar dessa maneira que você pode ganhar mais na parte da tarde ou na parte da noite. Isso é a autossabotagem mental, a sua mente querendo te fazer você operar de novo. E você vai na parte da tarde ou na parte da noite, liga o computador para operar. E aí o que acontece? Aqueles ganhos que você teve na manhã, você perde, ou muitas das vezes, como acontece com muitos, perde até todo o capital por causa da autossabotagem. Então, quando eu fizer os meus ganhos em um dia, eu só devo operar outro dia, eu não devo mais voltar naquele dia a operar novamente. O mesmo vai valer para 3 derrotas. Se eu operei hoje, eu tive 3 derrotas, eu não devo voltar a operar hoje para perder mais que 3. Também fica sendo autossabotagem. Outro assunto, galera, voltando aqui no gerenciamento. Eu tenho o objetivo de fazer 3 operações e faço mais de 3. Ou seja, eu estipulei para fazer a operação de 5, de 10, de 20, entendeu? Perdi 5, entro para 10, perdi
perdi 15, entro para 20. Essas são minhas operações. Aí eu perdi. Qual é o meu planejamento? Encerrar a operação. Eu não encerro as 3 operações, eu continuo perdendo. Estou sendo indisciplinado porque eu tinha uma meta de 3 derrotas e eu fui além daquilo. Quando a gente tem um controle dos nossos ganhos e das nossas derrotas, a gente tem uma probabilidade maior de conseguir avançar nesse mercado. Agora, quando a gente começa a agir de forma sem controle, sem controlar as nossas emoções, sem agir dentro da nossa disciplina, se torna muito difícil lidar com esse mercado. Galera, você que estiver assistindo esta aula, dê um like, dê uma curtida, galera, para que venha ajudar aí no canal. Acredito que todos vocês aí entenderam e fui!